Com quem me pareço? Com a minha mãe. Eu me pareço com o meu pai. Eu acho que com a minha mãe, porque ela é muito linda. Eu sou uma mistura da minha mãe e do meu pai. É difícil dizer. Eu não sei se isso é bom, mas acho que pareço com a minha mãe. Ele parece com os dois. Ele parece com o pai dele. Dizem minha mãe. Eu acho que meu pai, eu não sei. Muita gente fala que eu sou parecido com meu pai. Ele não parece com ninguém. Eu também não. Deve eu ser adotado. Acho, provavelmente um carteiro. Eu vejo mais a minha mãe porque ela é muito inteligente. Eu acho que eu tenho o nariz da minha mãe. As covinhas. Com certeza o peitoral. Meus cachos. Meu nariz. Fazer eu acho o quê, que né? puxei do meu pai. As pessoas descrevem a jornada de buscar a fé em Jesus de muitas formas diferentes. Um dia, Jesus estava conversando com um líder religioso, um homem chamado Nicodemos, e ele disse assim: "Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." "Como alguém pode nascer sendo velho?" perguntou Nicodemos. Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito." A expressão nascer de novo se tornou um tanto clichê, e nem sempre tem conotação positiva. Mas, na verdade, Jesus foi o primeiro a usar essa expressão. E o que Jesus está dizendo é que, assim como um homem e uma mulher se unem em um ato de amor, que produz um nascimento físico, assim é também quando o Espírito de Deus e o Espírito de um homem e de uma mulher se unem. Um novo nascimento espiritual ocorre, e eles iniciam uma nova vida espiritual. Jesus diz que experimentar o Espírito é como nascer de novo. É um novo nascimento. No sentido de que tudo se torna vivo. O Espírito Santo não muda nada e ele muda tudo. Ele não acrescenta nada ao que Jesus já havia dito e instituído, mas ele torna vivo tudo o que Jesus disse e fez em vida, hoje. Mas o Espírito Santo deve ser o seguinte: aquele que cumpre, que realiza, que revive a obra de Jesus. O Espírito Santo é uma relação, uma pessoa. É um amor pessoal entre Deus Pai e o Filho. E se o amor humano pode mudar a vida de duas pessoas, imagine o que faz o Espírito Santo, que é o amor em pessoa, quando ele chega até uma pessoa e quando ele é aceito, bem recebido. Não pode haver maior recompensa do que experimentar o Espírito Santo. Eu tive muitos vícios na minha vida. Muitos tipos de vício. Eu fumava, eu bebia muito, eu consumia muitos tipos fortes de tabaco. E outras coisas, erva. Apesar de fazer todas essas coisas, eu descobri que algo faltava na minha vida. Um dia meu tio me deu um livro de presente, porque ele sabia que eu amo livros. E ele era bem novinho e tinha um belo desenho na capa. E era bem bonito para mim. Eu disse ao meu tio, eu vou ler porque eu achei muito bonito. E eu comecei a ler e descobri que era uma Bíblia. Todas as palavras eram sobre Jesus Cristo e sua vida e ensinamentos. E ele não era como os outros livros que eu já tinha lido antes. Alguns romances, uns livros de detetive, e era totalmente diferente. Eu não entendia muitas coisas nesse livro, mas eu estava gostando de ler. E perguntei ao meu tio, onde é que você arranjou esse livro? E ele me disse que um casal tinha dado de presente a ele. Uma noite de domingo, eu ajoelhei pela primeira vez perante Jesus Cristo. E eu orei: Senhor, sou um pecador.
Sou um pecador. Por favor, Senhor, me perdoe. Eu estava chorando e o Espírito de Deus tocou em mim tão profundamente que eu chorei de alegria. Eu não sabia que as pessoas poderiam chorar de alegria. Eu não sei a que horas exatamente eu dormi naquela noite. Mas a única coisa que eu sei é que na manhã seguinte eu levantei da minha cama e era totalmente novo para mim. E todos os meus hábitos antigos me deixaram em uma noite. Deus pode fazer esse milagre porque Ele fez na minha vida. Em apenas uma noite, os hábitos antigos se foram e uma pessoa nova nasceu. Quando eu me tornei cristã, eu pensei, é isso, eu cheguei. E alguém teve que me explicar que, na verdade, era o começo. É como quando um bebê nasce, não é o fim. Quer dizer, é um momento maravilhoso quando um bebê nasce. Mas não dizemos, bom, é isso, nós terminamos aqui. É só o começo, o início de uma nova vida. Quando você chega na fé, você é adotada na família de Deus. E se torna um filho ou uma filha de Deus. Em Romanos 8, 14 e 15, São Paulo escreveu: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Paulo escreveu sobre uma cultura das leis romanas, em que a adoção em uma família romana era considerado o maior privilégio. Paulo está dizendo que espiritualmente, através do Espírito Santo, você foi adotado pela família de Deus. Você é filho ou filha de Deus, e não apenas filho ou filha. Você também é herdeiro. E não há status diferente. Como Paulo escreve em Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Agora, se nos identificamos com Cristo, então quer dizer que encaramos rejeição ou oposição. Mas não é nada se comparado à herança que nós vamos receber. E não há segurança maior do que ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas o Espírito Santo não transforma apenas a nossa identidade. Ele também traz a relação mais próxima possível com o nosso Pai Celestial. Romanos 8,15 acaba com as seguintes palavras: por meio do qual clamamos Abba, Pai. Você pode ouvir a palavra Abba e imediatamente pensar no grupo pop sueco, mas, na verdade, é uma palavra em aramaico e ela quase não tem tradução. É como dizer pai, ou papai, ou papi, não de forma infantil, mas muito íntima. E nunca é usada no Antigo Testamento para descrever a nossa relação com Deus. Mas Jesus usou para descrever a conexão dele com o Pai. E, incrivelmente, ele diz: você também pode chamar Deus de Abba. Você pode ter a mesma relação íntima. Eu cresci numa área predominantemente latina, infestada de gangues. Muito violenta. Tinha muito da vida de gangues, sabe? Às vezes famílias jovens e, sabe, a gente tentando fazer o que tem de melhor na vida. Eu acho que, pra mim, Deus como pai, eu acho, sabe, pra quem vem de uma história como a minha, é meio que uma pedra no caminho, às vezes. Ser pai, e aí 2, como minha própria experiência com meu próprio pai. E, sabe, o termo carrega tanta bagagem, entendeu? Mas eu acho que de muitas formas, pelo menos na minha história, que Deus, enquanto pai, realmente me deu algo de um modo bem egoísta, porém tangível, algo pra se ter orgulho, algo pra olhar pra trás e dizer, mas esse aí sou eu. Paternidade quer dizer família, e família quer dizer que você pertence, ponto final. E nossos comportamentos e ações não vêm de um lugar em que estamos tentando ganhar posição e status naquela família. Não, você já pertence, você não tem que conquistar. Então funciona a partir dali, né? Não de um lugar em que você tem que manter o seu status com o pai. Ser filho de Deus é o maior privilégio. A intimidade mais próxima e também a experiência mais profunda. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E eu lembro da primeira vez em que eu tive um momento
Eu sou filha de Deus. Na época, eu estava lutando para encontrar minha verdadeira identidade. E eu senti que Deus revelou o seu amor por mim, como pai. E foi naquele momento que, como filha dele, eu soube o que eu era. E não foi um momento de grande iluminação. Foi mais um momento... eu sei quem eu sou. E a que pertenço, mais ou menos. É como um pai que ama o filho, mas muito, muito melhor. É a experiência mais profunda que você pode ter. Saber que você é amado pelo seu Pai Celestial. E é isso que o Espírito Santo traz. O sentimento de que você pertence, de que voltou para casa. Eu tenho uma amiga chamada Naomi, que é casada com o Steve. E o Steve foi adotado quando criança. Meu melhor amigo se chama Steve. Eu acabei me casando com ele. E ele foi realmente adotado quando bebê. E ele ama profundamente os pais adotivos. E eles o adoram também. Ele vivenciou um lar e amor e aceitação durante toda a infância. E há alguns anos, ele escreveu uma carta para a agência de adoção e pediu para mandarem uma carta para a mãe biológica. E ele disse: "Eu só queria dizer que você fez a coisa certa. Eu sei que você não queria abrir mão de mim e que deve ter passado anos imaginando onde eu estou, mas eu preciso que saiba que eu tive uma vida maravilhosa e eu agradeço pelo que fez por mim." A verdadeira adoção é saber que você é aceito e amado, independente de tudo, que você tem um lar a que pertence. E Steve descobriu isso com a família dele. E ele às vezes esquece que é adotado, mesmo que pro resto de nós seja bem óbvio. Não só o Espírito Santo nos ajuda a nos sentir em casa, mas conforme passamos um tempo na presença de Deus, o Espírito nos transforma e nós nos tornamos mais como Jesus. Você já notou que, quanto mais tempo você passa com alguém, mais parecido com esse alguém você se torna? Você acaba pegando os trejeitos e os hábitos. Paulo escreve: "E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito." E, ao se tornar mais parecido com Jesus, o Espírito desenvolve características em nós. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A prova de que o Espírito opera em nossas vidas é um amor crescente por Deus e pelos outros. Então há alegria. A alegria é muito diferente de felicidade, porque a felicidade não é garantida a todos os cristãos. Porque algumas pessoas levam vidas difíceis e, bom, todos nós temos batalhas de um jeito ou outro. Mas o que o Novo Testamento nos promete é alegria, que é bem mais profundo do que felicidade. E aí paz, que não é uma paz superficial, mas uma paz no meio dos problemas, ansiedade e luta. É uma paz que supera o entendimento. É como se o Espírito de Deus trouxesse uma semelhança de família. E, como filho de Deus, dividimos essas características de Deus. É o Espírito que vive em nós que ajuda a aprofundar nossa relação com Deus, a nos aproximar de nosso Pai no céu. Efésios 2:18 diz: "Pois por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito." Pela morte de Jesus na cruz, a barreira foi removida entre nós e Deus. E agora, através do Espírito Santo, chegamos mais perto dele. Podemos falar com ele. Nós podemos entender que ele fala conosco através da Bíblia, conforme abre nossas mentes para nos ajudar a entender. E eu achava que tinha que entender tudo antes de acreditar. Mas, na verdade, é totalmente o inverso. Um dos maiores teólogos e filósofos do século XI, Anselmo de Cantuária, tem uma frase famosa: "Credo ut intelligam", que quer dizer: "Acredito para que possa entender." Ele disse: "Não busco entender para poder crer, e sim acredito para poder entender." E é frequente as pessoas darem esse salto de fé e colocarem a confiança em Jesus, de que os olhos serão abertos para entender a palavra de Deus. E o Espírito nos ajuda a desenvolver essa relação. Eu venho de uma família estranha, mas todo mundo se ama e é assim que funciona. E eles sabem que me criaram bem e que sou uma boa menina.
Minha mãe, ainda que tenha me criado como cristão, ela permite que eu seja eu mesmo. Ela não é controladora. A melhor coisa, eles respeitam opiniões diferentes. Meu pai ainda está pagando por tudo. Eles apreciam o que você fez. A melhor coisa é que passamos por momentos difíceis, mas saímos deles, por mais difíceis que fossem. Não há pressão para ser quem você não é. O Espírito Santo traz unidade para a família. Efésios 4 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O Espírito traz unidade às relações, aos casamentos, em família e nas amizades. Apesar de que a unidade nem sempre é fácil, mas São Paulo nos encoraja a fazer todos os esforços. A unidade na igreja é muito importante, assim como a unidade na igreja global, entre católicos e protestantes, ortodoxos e pentecostais. E o que nos une é infinitamente maior do que o que nos divide. E é tão poderoso quando vemos diferentes partes da igreja se unindo. O Espírito de Deus vive em cada cristão, independentemente de criação, cor, raça, cultura e denominação. E cada um é diferente. Cada um de nós tem uma contribuição para fazer. Cada um de nós tem um dom diferente, dado pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 4-11, Paulo escreve: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Quando eu tinha 16 anos, eu fui até a igreja e o homem lá na frente estava orando para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo, para que elas pudessem fazer a diferença na vida. E parece estranho agora, mas uma mulher teve uma intuição de que Deus estava dizendo para mim que eu seria uma luz na mídia. Então essa moça orou por mim e, naquele momento, eu experimentei o Espírito Santo de uma forma bem física. Foi incrível. As minhas mãos estavam tremendo e eu senti um fluxo real de energia atravessando o meu corpo. E foi meio que um calor, mas frio ao mesmo tempo. Como um calor que saía das minhas mãos e eu podia sentir o Espírito de Deus em mim. E apenas confirmou o que a mulher havia falado naquele dia. E eu fiquei muito animada pelo que Deus iria fazer comigo. E eu percebi que ele tinha mesmo um plano para mim. E agora, olhando os últimos 16 anos, eu estou trabalhando na mídia. E então eu posso ver como a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. O Espírito Santo vive em cada cristão. Cada um de nós tem dons. E a ideia de uma comunidade é que usemos esses dons. Todos nós temos que nos envolver. É quando usamos todos os nossos dons que a igreja vive. O Espírito de Deus nos dá poder. E Jesus disse: você receberá poder e você será a minha testemunha. É assim que a igreja cresce, quando contamos a outras pessoas o que vivenciamos. Sinceramente, eu não queria ir ao fim de semana alfa. Eu ia desistir no último minuto. Ele disse ok, como se fosse haver um comprometimento, como se fosse haver uma mudança. E eu não tinha certeza de que estava pronta para essa mudança. Eu tava animado pra ir. O líder Alfa tava dizendo: você vai ao fim de semana? E eu disse: não, eu não posso ir. Eu não sabia se eu era alguém que poderia se conectar com Deus daquela forma. Antes de ir ao fim de semana alfa, eu disse: eu não sei o que vai acontecer, mas não espere que eu me torne cristã ou que fale sobre Jesus quando eu voltar. E depois disso, foi como dia e noite, como se fosse diferente chegar ao fim de semana alfa e depois sair do fim de semana alfa. Eu estava feliz e sorrindo e trazia muita alegria. A primeira pessoa para quem eu contei foi a minha mãe. Eu tenho que pensar nessa. Contei pra todo mundo, eu acho. E eu disse: mãe,
Estou voltando do fim de semana alfa. Pode me comprar uma Bíblia? Sabe, pode ter sido um colega. A gente estava sentado perto e ele perguntou: fala aí, como é que foi o fim de semana? E eu falei pra ele: eu fui ao fim de semana alfa. Eu estava em um centro de tratamento quando eu fui e quando eu voltei para lá, eu contei a história para cada pessoa que eu encontrava. E na mesma hora, toda a minha família falou: uau, o que aconteceu com você? E aí, na manhã seguinte, eu fui ao escritório e lembrei que um dos meus colegas do trabalho, ele disse: o que aconteceu com você no fim de semana passado? E na mesma hora, eu falei sobre o curso Alpha e eu convidei, mas foi muito, muito bom. Mas muita gente notou a diferença. Eu quero compartilhar e quero ser mais ousado. O Espírito de Deus estava lá no início da Bíblia, no Gênesis 1, e está lá bem no final, em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva de Cristo, dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E esse é o convite. O convite é para todos. O Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Venha e experimente o amor de Deus por você. Venha e experimente essa relação íntima. Venha e tenha essa profunda experiência do poder de Deus. Venha e tenha acesso ao Pai, ao Espírito que auxilia a oração e o entendimento da Bíblia. Venha e seja transformado à semelhança de Jesus. Venha e se junte à Igreja Global. Venha e experimente o dom do Espírito, do poder de Deus, que dá a você o desejo de falar a outras pessoas sobre Jesus. Deus quer encher cada um de nós do Espírito dele para receber de graça a água da vida. E há uma promessa para você. Algumas pessoas anseiam por isso. Algumas não sabem bem se querem. E se você não sentir essa sede, então pode pedir a Deus que lhe dê essa sede. Porque Deus nos aceita como somos. E quando você estiver com sede e pedir, Deus lhe dará, de graça, da água da vida.